E temos também, pois, as cartas da circuncisão, que é Tiago, é a primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda, terceira de João e Judas. São as cartas da circuncisão, que são livros que trazem a mensagem específica para os judeus, que é conhecido como o Evangelho do Reino, o Evangelho da circuncisão, uma mensagem que tinha uma duração temporária, era para um determinado aion, uma determinada época, um determinado período, que vai desde a morte e a ressurreição de Jesus até o ano 70, quando se dá o julgamento e o juízo à nação de Israel. Aí termina a mensagem da circuncisão, que foi incumbida pelo próprio Senhor Jesus nos dias da sua carne aos judeus. Tanto que Jesus comissionou 12 apóstolos, depois com a traição de Judas e a sua morte, será substituído depois por sorte por Matatias, e será então comissionado esses 12 apóstolos a pregação do Evangelho do Reino, que consistia numa mensagem específica para os judeus que estavam espalhados, derivados à diáspora, estavam espalhados e derivados às perseguições pelo Império Romano e as perseguições pelos próprios líderes religiosos, tal como os fariseus, etc., consistia a anunciar que o Messias Yeshua, ou seja, Jesus de Nazaré, era o Messias que esperavam, aquele que é profetizado, aquele que está nas profecias do Velho Testamento, ou seja, no Taná, no Primeiro Testamento, como os judeus assim designam, e que o reino já tinha vindo e já estava implantado, ou seja, estavam a viver no reino. O reino estava no meio deles. E por último, tinha também preparar e advertir, ou seja, que ia haver um julgamento à nação de Israel, e isso está profetizado em Daniel, no capítulo 9, e em Mateus 24, o próprio Jesus, antes de morrer, ele próprio dá essa palavra profética de preparação para os judeus, para aqueles dias que iam suceder depois da morte de Jesus Cristo, ou seja, que aconteceu no ano 70. Nós temos também, depois para afinar, temos o Apocalipse de João. O Apocalipse de João não é um livro doutrinário, é um livro informativo, é um livro que, se a gente for ver, segundo o Evangelho do Reino, o Evangelho da circuncisão, é a conclusão para a mensagem específica dos judeus, é uma informação que o que ia acontecer brevemente naqueles tempos, porque, segundo creio, o Apocalipse, há várias datas, não há uma data bem precisa, mas há várias datas desde o 63 depois de Cristo até 96, 98 depois de Cristo, mas segundo mais aponta e segundo o entendimento, pois me traz a graça, dá-me a entender que foi escrito no tempo do Imperador Nero, ou seja, antes do ano 70. Ou seja, o acontecimento daqueles acontecimentos que estão descritos já aconteceram, mas isso é um livro que não é um livro da graça, não é um livro que nós temos que basear nós gentios que temos o apóstolo como Paulo, não devemos basear no Apocalipse, mas sim no verdadeiro Apocalipse, que é a revelação da graça que está nas 14 epístolas de Paulo. Essa é que é a verdadeira revelação da graça, porque Paulo diz, é bem claro, para não ir para além daquilo que está escrito, porque aquilo que ele trouxe, a revelação do terceiro céu, é-nos suficiente para nós vivermos segundo a vontade do Pai. E eu termino então, o que nós entendemos, temos as Escrituras, desde Gênesis a Malaquias. Nós, para a graça, são livros históricos, são livros que trazem o cumprimento, ou seja, trazem aquilo que depois em Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, tanto que há uma expressão no Velho Testamento que diz naquele tempo, naquele dia, está sempre a referir à cruz, ou seja, houve o cumprimento das profecias na cruz.
Nós temos a palavra poética em Salmos, temos a palavra poética em Provérbios, temos uma palavra profética, temos uma palavra, temos a lei de Moisés, na velha aliança. A lei de Moisés foi cumprida em Jesus, nós não temos que cumprir. Temos os livros históricos, que trazem quem foi Jesus nos dias da sua carne, na manifestação do Filho de Deus, na manifestação do Filho de David, Filho do homem. E temos, pois, o Evangelho nas 14 epístolas de Paulo, que isso é que nos interessa, é o Evangelho, porque nós vivemos agora após a cruz, nós estamos na dispensação da graça e nós temos como regra da nossa fé as 14 epístolas, pois historicamente podemos ir buscar as escrituras, podemos buscar os livros históricos. Os livros da circuncisão nós não vamos, porque já vos expliquei noutra mensagem porque é que não usamos os livros da circuncisão, apesar de haver evidência da graça, mas se a gente vai usar o livro, estamos a validá-lo como válido e tem coisas que vão contradizer a própria graça que foi revelada a Paulo. Porque escreveu as cartas da circuncisão, os apóstolos tiveram a revelação da graça, porque essa não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eles tivessem uma mensagem específica para os judeus e era esse só o fim que Deus lhes atribuiu. Enquanto o apóstolo Paulo traz o verdadeiro Evangelho, traz a revelação da graça e traz um Evangelho tanto para o gentio e como para o judeu. Ou seja, o Evangelho definitivo, eterno, a palavra para o novo pacto, a palavra para esta dispensação da graça após a cruz, é o Evangelho da graça, não um Evangelho do reino que era transitório, que era um Evangelho provisório, um Evangelho com específico, um fim muito específico por um determinado aion e um determinado grupo de pessoas que eram judeus, tanto os judeus puritanos, aqueles de Jerusalém, como aqueles que eram helenistas, ou seja, que já tinham influência da cultura grega e estavam espalhados pelo mundo ocomene, ou seja, o mundo habitado, o mundo civilizado da época, que era o Império Romano. E eu termino a mensagem, espero que tenham entendido. Termino com a saudação apostólica, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, no nome de Jesus, amém? E a morada daqui da selva em Portugal, do Tejal,